Então hoje nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 11, o versículo 41, que diz o seguinte, 41 e 42. Disse-lhe, então tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito bem, uma coisa muito interessante que Jesus declara aqui nessa passagem da ressurreição de Lázaro, de João 11, é que ele olha para o céu e diz, ele agradece a Deus, agradece ao Pai, dizendo: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, mas ele ainda não tinha feito nada. Jesus não tinha ainda falado para Lázaro sair, ele, antes de tomar a atitude, ele já agradece ao Pai como se tudo já tivesse acontecido. Ele já agradece dizendo, graças te dou porque o Senhor me ouviu. E ele completa: eu bem sei que sempre me ouves. A pergunta é, por que as orações de Jesus eram sempre ouvidas, e as nossas nem sempre? Nem precisa dizer aqui que nós temos que tomar Jesus como exemplo, mas eu quero destacar aqui 3 situações na vida de Jesus que ele não tinha, que ele não era dominado por essas 3 coisas, e assim essas 3 situações nunca bloquearam as suas orações. Primeiro, Jesus não tinha dúvidas. Jesus não tinha dúvidas, porque a dúvida, ela neutraliza a fé. Ou a fé, ou a dúvida. E Jesus não tinha dúvida nenhuma, porque ele acaba de dizer aqui, antes dele dizer para o Lázaro sair para fora, ele já está agradecendo a Deus, porque Deus escutou a ele. Então, Jesus era convicto. E vamos lembrar aqui que não adianta jogar as ações de Jesus na divindade dele, na conta da divindade. Ele era Deus, mas ele era homem também, como eu e como você. E é bom lembrar que Jesus disse que aquele que cresce ia fazer ainda obras muito maiores do que ele fez, Isso nós temos que deixar bem evidente aí essa possibilidade. Uma outra coisa que Jesus não tinha, e não é porque ele não tinha, porque ele nunca teve contato, não, ele não era dominado, ele conhecia a dúvida, mas nunca duvidou. Jesus, ele não tinha medo. Eu acho interessante quando as pessoas querem levar o medo lá para o jardim do Getsêmani, quando Jesus, então, ele entra em grande agonia e fala para os discípulos: escuta, vocês estão dormindo, vocês não podem orar pelo menos 1 hora comigo. Então Jesus, em grande aflição, ele chega a transpirar até gotas de sangue por conta da aflição. Então muita gente diz: então Jesus com medo e aflito. Jesus com medo não. Por que Jesus nunca teve medo? Porque medo é uma grande expressão de falta de fé. Quem tem medo não tem confiança, Quem é dominado com medo, é claro que ninguém vai dizer assim: eu não tenho medo de nada. Possível. O medo está presente naturalmente, mas ele não pode dominar, Eu não posso ser dominado pelo medo. Então Jesus não tinha medo, porque o medo também bloqueia as nossas ações. Estava dando um exemplo aí. Pega uma coisa que você faz com frequência, com facilidade. Você consegue abrir a porta da sua casa com a sua chave todo dia na maior facilidade, não consegue? Você vai chegando perto de casa, você já enfia a mão no bolso, você já separa dentro do bolso a própria chave ali, só no toque, de tanto que você faz isso todos os dias. Então você chega e abre a porta da sua casa com maior facilidade. Agora, vá abrir a porta da sua casa com um pitbull correndo atrás de você. Você vai conseguir?
vai abrir a porta da sua casa com um ladrão vindo na sua direção. Na hora você fica completamente perdido. E o básico a gente não consegue fazer com facilidade, né? O comum nos é até bloqueado, porque o medo, ele bloqueia as nossas ações. Ele faz com que a gente fique ali estagnado, parado. Tem gente que até urina nas calças, né? No momento de medo. Olha só o que o medo gera, o que ele provoca. Então Jesus não tinha medo. E número 3, Jesus não tinha ansiedade. Jesus não era ansioso, porque a ansiedade também é um fator contrário à fé, porque a Bíblia nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a esperança é esperar com confiança. Então, se eu tenho esperança, eu não tenho ansiedade, porque o ansioso ele não espera nada, ele não consegue esperar nada. E Jesus não tinha ansiedade na vida dele. É bom lembrar que aos 12 anos de idade, Jesus já tinha ideia do propósito de Deus para a vida dele. E chega a dizer para a mãe dele, quando essa o encontrou ali no templo, e ele estava ali indagando aos doutores da lei, a mãe dele pergunta: meu filho, por que tu fizeste assim? Há 3 dias nós já estamos te procurando. Jesus, com 12 anos, responde para a mãe assim: mas por que a senhora está falando isso? A senhora não sabe que convém que eu cuide dos negócios de meu pai? Então, com 12 anos, ele já sabia que ele estava indo em direção à cruz. E você não vai ver Jesus aí aflito, né? Sem saber o que fazer, andando para um lado e para o outro, porque ele sabia que a cruz já lhe aguardava desde os 12 anos de idade, e ele foi até os 33, né? Então nós não vemos ansiedade na vida de Jesus. E vamos lembrar que você tem o Espírito de Deus. Então esses 3 pontos são fundamentais para que nós também possamos dizer o que Jesus disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido, porque eu bem sei que tu sempre me ouves. Você tem essa convicção? Como é que a gente chega nessa convicção? Não tendo dúvida que anula a fé, não tendo medo que bloqueia as minhas ações e não tendo ansiedade que anula a minha esperança. Esses 3 pontos aqui são fundamentais para se ter uma oração eficaz e uma vida vitoriosa. Não duvide, não tenha medo e não seja ansioso, porque fazendo assim você não vai ter saúde física e muito menos saúde espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua salvação, pelo teu cuidado, ó Deus, e pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos conhecer a tua verdade e que o Senhor possa então trabalhar na vida de cada um de nós essas questões, ó Deus, que muitas vezes nos jogam para baixo. Mas nos livra, Senhor, mas nos dá força de sermos, ó Deus, pessoas que não duvidam, que não temem e que não vivem embaixo de um jugo pesado da ansiedade. Nos livra, Senhor, da dúvida que anula a nossa crença, que anula a nossa fé. Nos livra do medo, Senhor, que bloqueia as nossas ações, até as mais comuns e corriqueiras dessa nossa vida. E nos livra também, ó Deus, da ansiedade, que tem sido um fator de destruição nesse mundo afora. Nos livra dessa ansiedade que acaba com a nossa esperança, que não nos deixa esperar. Então, Senhor, gere em nós esse espírito perfeito, Senhor, essa atitude perfeita. Gere em nós, ó Deus, um coração crente, que acredita, que espera, que tem coragem, que é ousado e que sabe que mais cedo ou mais tarde todas as coisas vão se encaminhar, vão suceder, vão acontecer e a vitória virá para que então o seu nome seja glorificado. Então nos abençoa, meu Pai, nos abençoa nesse dia, nos livra também de todos os males e que tenhamos uma segunda-feira abençoada na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.